Quão estúpidos somos? Porque todos parecemos presumir que somos muito estúpidos. Se alguém é imprudente o suficiente para seguir a prática de olhar para os fins de mídia social e o fluxo interminável de indignação aleatória e teorias da conspiração que parecem atormentar todos eles, é difícil não concluir que uma maioria perturbadora da população é estúpida. Mas então, também se torna evidente que não há estúpido tão estúpido quanto o estúpido que se considera intelectualmente superior a todos os outros estúpidos. As teorias da conspiração mais estúpidas e perturbadas são defendidas com uma arrogância autocongratulatória dirigida contra uma classe odiada de ou que não consegue ver além da narrativa propagandística de que é a realidade. Fletchers e entusiastas do canon estão convencidos de seu status de elite como uma raça rara de céticos esclarecidos e de pensamento livre. Mas não são apenas os teóricos da conspiração que parecem pensar que todos os outros são estúpidos. São todos. E não são apenas as redes sociais. Está em todo lado. A estupidez da população em geral parece ser uma obsessão cultural. Mesmo acontecimentos tão importantes como os debates presidenciais parecem centrar-se na questão do que os idiotas farão com a troca. Assim, acredita-se que o zenho grosseiro tenha mais peso do que a declaração de política bem definida. Questões de moda, estilo e compostura são consideradas mais significativas do que a capacidade de delinear uma agenda coerente. Pode-se objetar que esses fatores supérfluos têm maior peso para o idiota médio, sendo que essas são as coisas mais amplamente discutidas após um debate. Mas veja um problema de galinha e ovo em que não está claro se métricas idiotas da qualificação presidencial criam as discussões idiotas após os debates, ou se o comentário idiota após os debates cria uma norma em que aceitamos que a coisa mais importante que os candidatos podem fazer é apresentar-se mais favoravelmente aos idiotas. Isto é, e se houver muito poucos idiotas que naturalmente se preocupam mais com piadas do que com políticas, enquanto a realidade é que aprendemos a valorizar as piadas em detrimento das políticas, porque insistimos na importância primordial de passar por para os idiotas. Argumentos sutis para admitir a estupidez em massa estão por toda parte, claramente vistos nos debates sobre religião. Alguns apologistas teístas já nem se preocupam em defender a verdade da existência de um Deus, preferindo, em vez disso, argumentar que sem uma crença num Deus, os simplórios não terão nenhum contexto pelo qual possam compreender o valor de se restringirem de atos sádicos de criminalidade. Portanto, por causa dos idiotas, e não da verdade, devemos subscrever a crença num Deus. Multidões além de cruzados autodenominados pela justiça deleitam-se com sua capacidade de encontrar comentários que possam ser interpretados como ofensivos, então insistem que poderia ser. As necessidades de Bi devem ser entendidas como devem ser, pois não se pode esperar que um simplório potencialmente ofendido tenha a capacidade de compreender o contexto ou a intenção. Às vezes, os cruzados traduzem de forma útil o verdadeiro significado ofensivo de um comentário ou ação para outros, que podem ou não acreditar verdadeiramente na interpretação que lhes é oferecida, mas se sentem livres para desempenhar o papel de ofendidos da mesma forma, libertando-os para correr soltos, com crueldade contra o suposto infrator. Muitas vezes eu me vejo explicando as crenças e práticas do templo satânico apenas para ser confrontado com a questão de por que não tiramos Satanás da equação, sendo que os idiotas certamente se irritarão com medo ao ouvir nosso nome. A questão assume incorretamente que o nosso não-teísmo torna os nossos símbolos e rituais sem sentido. Também pressupõe que as nossas crenças religiosas profundamente arraigadas são criadas como um espetáculo para idiotas a quem devemos apelar educadamente. É, claro que ocasionalmente os idiotas se irritam com medo ao aprenderem sobre a atividade satânica local, mas não está nada claro até que ponto se sentem encorajados como resultado da própria expectativa da sua resposta idiota. Será que a maioria das pessoas não é tão estúpida quanto pensamos? Será que criamos um ambiente de estupidez como resultado da antecipação da estupidez dos outros? Será que são as nossas tentativas equivocadas de comunicar com idiotas que estão realmente a fazer de todos nós idiotas? Será que poucas pessoas realmente acreditam plenamente nas coisas estúpidas que dizem online, mas sim na estupidez que vemos? É mais o resultado de todos fabricarem a sua comunicação na expectativa da estupidez do seu público. Todos seriam realmente mais inteligentes se parássemos de presumir que são estúpidos. Ou isso é simplesmente idiota? Lúcia Andreaves, 25 de fevereiro de 2025.